Nesta videoaula, nós vamos retomar o processo algébrico para cálculo de limites, tendo em vista os questionamentos que caíram lá no meu e-mail. Alguns alunos estavam questionando como resolver, né? Então, vamos lá. Bem, vamos calcular o limite de x² menos 9 sobre x menos 3 quando x tender a 3. Se nós entrarmos com o valor de tendência, teremos 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, teremos que levantar esta indeterminação. E como faremos? Bem, neste caso específico, né, eu tenho aqui, e aqui não é 9, aqui é 3, um pequeno erro de digitação. Então, vamos arrumar isso tudo aqui. Aqui é x² menos 9. Então, observando aqui, eu tenho que isto é uma diferença de dois quadrados. Eu fatoro. Ou seja, isto aqui fica limite de x mais 3, que multiplica x menos 3 sobre x menos 3. Note que agora, uma vez fatorado o numerador, apareceu ao numerador e ao denominador um fator comum que será cancelado. E observe, ele que está sumindo é justamente quem está indeterminando a minha função. Note que se eu botar 3 aqui vai dar 0. Então, eu levantei a indeterminação através de fatoração. E aqui, novamente, um erro, né? Um não acerto. Apareceram dois sinais de iguais. Cortamos um e está tudo certo. Então, ficamos com isto. Ou seja, limite de x mais 3 quando x tende a 3. Entrando com a tendência, óbvio, vai dar quanto? 6. E resolvido o problema. Ou seja, o limite de x², de novo errado, x menos 3 sobre x menos 3. Aqui não é x menos 3. Vamos corrigir isto. Veja que mesmo você sabendo, se você não tem atenção, muitas vezes na hora de resolver o problema, você comete enganos. Então, muita atenção. Portanto, nós concluímos que o limite de x² menos 9 sobre x menos 3, quando o x tende a 3, tenderá a 6. Este é um processo algébrico para cálculo de limites, no caso, através de fatoração. São vários os procedimentos algébricos para resolvermos limites. Esse é o primeiro deles, né? Então, para que você possa resolver limites envolvendo funções polinomiais que gerem 0 sobre 0, você deverá bem conhecer fatoração, produtos notáveis, simplificação de frações algébricas e etc. Por quê? Para que você tenha sucesso. Agora vamos analisar graficamente qual é o significado disto, né, em termos gráficos. Vamos lá. Eu tenho aqui, vou fazer um gráfico, né, só para ilustração, o problema já está resolvido para que você entenda. Então eu tenho a minha função x² menos 9 sobre x menos 3. Fazendo o gráfico desta função, eu tenho aqui uma reta, né? Por incrível que pareça, o gráfico desta função é uma reta. E o que eu quero? Eu quero calcular o limite da função x² menos 9 quando o x tender a 3. Então, para eu calcular o limite, né, de uma função quando o x tende a um valor, eu tenho que analisar a esquerda e a direita daquele valor para poder concluir o limite. Não esqueça disto. Então, eu marquei aqui o valor 3, né, e percebo o quê? Que à medida em que eu entro pela esquerda de 3 na minha função, substitua valores à esquerda, você verá que o valor se aproxima de 6. Não é 6, se aproxima de 6. Portanto, eu concluo que o limite de x² menos 9 sobre x menos 3, quando o x tende a 3 pela esquerda, tenderá a 6. De modo análogo, agora eu vou calcular o limite da mesma função quando o x tende a 3 pela direita. Ou seja, estou me aproximando pela direita de 3. Né? Então, substituindo valores à direita de 3 aqui, eu começo a perceber valores de y chegando lá em cima. De modo que, quanto mais próximo de 3 eu estiver, mais próximo de 6 estará o valor da função. Portanto, eu concluo novamente que o limite de x² menos 9 sobre x menos 3, quando o x tende a 3 pela esquerda, tenderá a 6. E aí eu faço a conclusão final sobre a existência ou não do limite. Qual é a conclusão? Como existem os limites laterais, né, à esquerda e à direita, e eles são iguais, eu posso afirmar que o limite da função, quando o x tende a 3, de x² menos 9 sobre x menos 3, tenderá a 6.
Observe graficamente o que acontece. Note que o 3 não faz parte do domínio da função. Por quê? Porque ele zera o denominador. Então, aqui no 3, o mais correto é pô-lo aberto, né? Por que pô-lo aberto? Porque ele não pertence ao domínio da função. Então, aqui o 3 é um aberto. Da mesma forma que o 6 lá em cima é um aberto, ou seja, não há a imagem 6, mas o valor limite tende a 6, né? Ou seja, a função não se define para x igual a 3. Por quê? Porque o 3 não pertence ao domínio da função. Então, está aí. É assim que nós entendemos este problema, ok?